Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, como é que vocês estão neste exato momento? Espero que tudo esteja bem contigo, com a sua família, com todos que estão ao seu redor. Amém? A pergunta nesta tarde é: o que nos motiva a ir cultuar a Deus? Ou o que está te motivando sair da sua casa, deixar os seus afazeres e ir cultuar a Deus? Qual é a nossa motivação para realmente decidir, talvez em um dia frio ou um dia quente, deixar a nossa casa e ir cultuar a Deus? Essa é uma pergunta que nós devemos nos fazer e meditar quanto a nós mesmos. O que será que está me motivando a sair da minha casa e ir cultuar a Deus? Será que é por causa de Deus? Será que é por causa do pastor? Será que é por causa do pregador que vai estar lá ministrando na igreja? Ou será que realmente a motivação é o quanto conhecemos a Deus? Por quem Ele é, pelo seu poder, pela sua grandeza, pela sua misericórdia. O autor aos Hebreus, no seu capítulo de número 10, verso de número 25, vai dizer que nós não devemos deixar de cultuar, de congregar, de nos reunir como igreja. Segundo o costume de algumas pessoas, mas nós devemos nos encorajar dia após dia, um ao outro, para que ninguém canse, para que ninguém desista, para que ninguém pare no meio da sua caminhada. Ainda mais quando o tempo que se aproxima cada vez mais. Lá no Salmo 121, o salmista vai dizer que nós devemos se alegrar quando dissermos vamos à casa do Senhor. Devemos se alegrar, devemos festejar quando falamos em ir para a casa do Senhor. Aí Isaías, capítulo de número 40, diz: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é um Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Deus, Ele é grande, Ele é poderoso e nós devemos cultuar a Deus. Devemos nos reunir para festejar, para glorificar o nome dEle pela pessoa que Ele é e não pelo que Ele pode fazer nas nossas vidas. É bem verdade que outrora os israelitas, a motivação deles era sim um mandamento divino. Deus havia ordenado que os israelitas tivessem que se reunir em Jerusalém para adorar em tempos de festas. Mas tinha outro motivo, que era a centralidade ali do templo de Jerusalém. Era considerado uma morada de Deus, onde a presença de Deus se manifestava de forma extraordinária, de forma diferenciada, de forma grandiosa. Mas outra forma, e outra forma que motivava os israelitas era a centralidade do culto a Deus. Era a centralidade, o templo, a peregrinação no templo reforçava a identidade, a unidade nacional dos israelitas. Salmo 133 diz assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce na orla das suas vestes, como orvalho de Hermon,
e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Mas o interessante, irmãos, disso tudo é que nós não devemos olhar para esse mérito neste momento. Nós devemos olhar para as dificuldades, os desafios que os israelitas, que as tribos tinham em ir a Jerusalém cultuar ao Senhor. Eram diversos os desafios que eles enfrentavam. Primeiro era a distância, a logística para ir até Jerusalém cultuar a Deus. Era uma longa distância, a pé, com os animais de carga. Era uma tarefa árdua. Todas as vezes que eles iam a uma festa em Jerusalém, se juntar, congregar e adorar ao Deus o Eterno, o Grande, o Todo-Poderoso, eram viagens de semanas, de dias, dependendo da localidade que as tribos estavam localizadas. Era uma tarefa difícil. Os perigos, então, nem se fala. Todas as entradas poderiam ser perigosas por onde eles passavam, o risco era imenso. Isso nós estamos falando de pessoas que poderiam, tinham condições de ter animal de carga, que poderiam carregar ali as suas cargas, alguns pertences. E aqueles que não podiam? Aquelas famílias mais pobres, que talvez não tinham animal e tinha que talvez pedir até uma carona para o seu irmão ou para uma outra família que tinha uma carga para ir cultuar, mas ele não deixava de ir cultuar o Deus grande, o Deus tremendo. Não tinha essa de rico ou de pobre, um ajudava o outro. Se um não tinha condições, eles iam, se juntavam, mas eles iriam cultuar a Deus. Mediante a distância não impediam eles de adorar a Deus. Os perigos, então, não deixava eles parados em casa, sabendo que estava havendo uma festa, sabendo que naquele momento as tribos estavam se reunindo para festejar, para glorificar, para ofertar a Deus um sacrifício para perdão dos seus pecados, das suas falhas, dos seus erros. Os recursos eram muito limitados na época. E mesmo assim, eles não deixavam de se ajuntar para cultuar a Deus, para oferecer o seu sacrifício a Deus. Porque eles tinham em seu coração que Deus merecia e merece todo o nosso sacrifício para cultuar a Ele. Eu não sei quais são os motivos que levam você a cultuar a Deus. Eu não sei qual é a chave que deve ser virada na sua cabeça para você dizer para si mesmo: hoje eu vou cultuar a Deus. Hoje eu vou adorar a Deus. Independente se eu estou cansado ou não, eu quero ir cultuar a Deus. Cheguei cansado do trabalho, mas dá tempo de ir ao culto. Eu vou adorar a Deus porque Ele merece. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Não é o cansaço que vai nos parar. Não é uma gripe qualquer que vai impedir que nós adoremos ao Senhor na beleza da sua santidade. E hoje em dia nós estamos vivendo em uma época difícil, onde as pessoas, infelizmente, colocam obstáculos demais para cultuar a Deus. Obstáculos estes que, se pararmos para pensar, não é um obstáculo. Não é um obstáculo. Às vezes nós colocamos sim, obstáculos para nós mesmos cultuar a Deus. Agora, em seu coração, pense aí, irmãos. Veja o que você faz, o que nós fazemos, o Senhor merece. Será que nós não devemos nos esforçar um pouco mais?
se dedicar um pouco mais em sua obra? Será que nós não devemos parar de pensar um pouco em nós e passar a pensar um pouco mais em Cristo, que sofreu por mim e por você? 1h30, 2 horas, isso é muito pouco para a gente oferecer a Deus, porque Ele merece muito mais. 1h30 não é nada do seu dia. 1h30 nós passamos mexendo no celular, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. 1h30, 2 horas nós passamos às vezes conversando com os nossos amigos. E às vezes não vimos o tempo passar. Agora, quando se fala em cultuar ao Deus grande, que criou todas as coisas, que te sustenta, que guia os seus passos, que te ajuda nas suas fraquezas, que te entregam as bênçãos, que ouve a sua oração, e que os planos do Senhor são bem melhores do que os nossos, aí nós colocamos dificuldades, obstáculos. É bem verdade que nós estamos em uma maratona espiritual, a maratona da fé, melhor dizendo, em que algumas pessoas tentam chegar mais rápido do que você, mas na verdade isso não existe, ninguém vai chegar mais rápido do que você. Aquelas pessoas que correm muito, se apressam demais para as coisas, terminam cansadas nessa trajetória. Essas pessoas que correm, que quer chegar primeiro do que todo mundo, observe, ela cansa rápido. E como igreja, nós devemos nos reunir, seguir nessa maratona juntos, porque quando um cair, vai ter outro para sustentá-lo. Quando um cansar, vai ter outro para estender as mãos e dizer, olha, te anima, tenha força, vamos continuar. Congregar, estar juntos, é manter a unidade da igreja, a união da igreja. Estar juntos significa estar mais fortes. Agora, quando nós estamos sozinhos, decidimos não cultuar a Deus. Decidimos não ir para a igreja. Preferimos seguir a nossa maratona sozinho. Nada contra. Você pode seguir sozinho a sua maratona. Você pode não cultuar. Você pode não ir à igreja. Você pode não estar debaixo de uma liderança. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você consegue ir sozinho até o fim? Você consegue vencer os obstáculos sozinhos? Se sim, parabéns. Você é forte. Que Deus continue te abençoando e te fortalecendo cada vez mais. Mas não é todo mundo que tem essa força. Não é todo mundo que tem essa garra de ir sozinho, de querer vencer sozinho, de querer seguir sozinho. Não é todo mundo. Porque quando nós estamos sozinhos, nós estamos à disposição de Satanás. A Bíblia diz que Satanás ele anda ao nosso derredor, bradando como um leão, buscando apenas uma brecha para devorar as suas presas. E quando nós estamos sozinhos, nós estamos à mercê de Satanás. E ele pode facilmente te derrubar. Mas quando estamos juntos, quando estamos fortes, quando estamos unidos em uma união, é diferente. E ainda mais quando Deus ele está conosco, ninguém irá nos vencer. Então eu convido você. Eu não sei o motivo que leva você a ir ao culto, mas eu quero te motivar a ir cultuar a Deus, a buscar força, a se revestir em uma igreja, ficar junto com seus irmãos para adorar a Deus. E sim, receber as bênçãos do Senhor, porque o Senhor ele tem bênção para nos dar sim, em nome de Jesus. Esteja junto, porque
porque grandes coisas do Senhor Ele fará em nossas vidas. E o nome do Senhor Jesus será glorificado. Não deixe que a sua motivação seja um pastor, um líder, um pregador que é reconhecido mundialmente. Não deixe que um cantor te motive a ir cultuar a Deus. Deixe que o Espírito Santo, o Jesus, Deus, seja a sua maior motivação de você ir cultuar a Deus. Independente se esteja chovendo, frio, calor, a sua motivação deve ser Deus. Deve ser o que Jesus ele fez por você, pelo poder que ele tem, pela graça, pela sua misericórdia, por tudo que ele fez, por tudo que ele faz. Ele é a sua motivação. O homem não. O homem é falho, o homem é pecador, o homem é traiçoeiro, mas Deus não. Ele é fiel, ele é poderoso, ele é seu amigo e tudo o que você precisar, ele vai te dar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, fique com Deus e um grande abraço. Paz do Senhor.